Fala galera do INSS Explicado, beleza? Hoje a gente está trazendo uma novidade aqui, uma coisa que pode adiantar muito o seu recebimento da revisão da vida toda e permitir que você receba a revisão da vida toda ainda no início de 2023. A informação que a gente vai dar aqui hoje no decorrer do vídeo, e para você ter ela, você tem que assistir o vídeo até o final, porque é muito importante que você entenda como consegui-la. Você vai ter que compartilhar aí com seus advogados, nos grupos da família, nos grupos dos aposentados que vocês têm aí, conversar com seus amigos, porque ela é a chance que você tem de usufruir da revisão da vida toda e não esperar um processo que vai demorar 3, 4, 5 anos para se efetivar. Então a dica que a gente está trazendo aqui hoje, ela é de suma importância para aquelas pessoas que querem usufruir da revisão da vida toda e ter o seu benefício revisado o mais rápido possível. E é uma estratégia processual que muito possivelmente vai garantir com que você tenha a fruição, você receba a revisão da vida toda o mais rápido que você pode imaginar. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto do dia. Fica até o final do vídeo, porque é importantíssimo que você fique até o final do vídeo para entender todo o contexto, tá bom? Você tá no INSS Explicado, meu nome é Luan. Se você gostou do vídeo até aqui e se você gosta da informação que a gente traz aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like e vamos com a gente até o final do vídeo. Para que vocês deixem aí as informações afiadas, vamos manter aquela enquete toda vez que a gente faz aqui revisão da vida toda. Se você já deu entrada e se não deu entrada, o porquê. Então tá aí. Não dê entrada porque não tem o direito. Se você quer saber se você tem direito ou não, vai na nossa playlist para entender se você tem direito ou não. Ainda não fiz os cálculos para saber se tem o direito. Essa também é uma dica que a gente já tem aqui no canal de como ter uma noção de como seus cálculos vão ser feitos. Ou estou com medo de dar entrada e meu benefício reduzir. E a gente já comentou aqui sobre essa possibilidade caso o benefício de a revisão da vida toda não seja interessante para o seu benefício. Responde aí a enquete e vamos lá. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, declarando o direito dos aposentados a revisarem seus benefícios na chamada revisão da vida toda, muitos aposentados estão com dúvida de quando irão começar a receber o novo benefício já corrigido. Essa é a dúvida máxima aí de todos os aposentados, né? Até porque, querendo ou não, isso é uma revisão judicial, e a gente sabe que o processo judicial no Brasil tende a demorar um pouquinho. Então, primeiramente, o que a gente tem que trazer aqui como informação em consideração, a ação da revisão da vida toda é uma ação judicial para corrigir uma injustiça do segurado, que está aí vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social, que teve seu cálculo numa regra de transição mais desvantajosa que é a permanente, ferindo o intuito do legislador e a própria exposição de motivos da Lei 9876 de 99. Ou seja, regra de transição menos vantajosa do que a regra permanente, o que fez com que surgisse o direito da revisão da vida toda. A gente já tem vídeo comentado sobre isso e é interessante vocês darem um pulinho lá na playlist se vocês quiserem ficar mais informados. Reflexo dessa revisão é a inclusão dos salários de contribuição anteriores ao plano real. Então, tudo aquilo que foi ignorado antes de julho de 94 vai ser integrado à sua revisão, podendo trazer aí direitos a vocês. E a isso a gente já bateu aqui no canal, é interessante vocês darem uma olhada na playlist, mas a gente vai trazer aqui, só para refrescar a memória de vocês, os 3 pilares básicos para a gente poder ter direito à revisão da vida toda. Então é importante destacar que esta ação é uma revisão de exceção. Ou seja, nem todo mundo vai ter direito. E quem tem direito, nem todo mundo que tem direito vai ser vantajoso fazer. Então, ela não cabe para todo mundo. E por isso sempre deve ser analisado um conjunto de 3 pontos relevantes, que são eles. Se o benefício teve seu primeiro pagamento há mais de 10 anos, não cabe revisão, pois o direito decaiu. A gente já tem vídeo aqui comentando sobre esse tópico de decadência e a gente tem um compromisso aqui com os vídeos anteriores, que esse aqui pode ser inclusive um alavancador. Se algum dos nossos vídeos passar de 500 likes, a gente vai fazer uma revisão focado nesses pontos, que é decadência e prescrição quinquenal, tá bom? Mas a gente já tem vídeo aqui falando sobre isso um pouquinho. O cálculo deve atualizar todas as moedas e verificar se os salários anteriores a 94 são maiores e não esquecer os salários que não estão no CNIS. E também não esquecer do fator previdenciário e do mínimo divisor. Então, na hora de fazer o cálculo, tem que lembrar dessas 3 coisinhas. Salário que não está no CNIS, fator previdenciário e mínimo divisor para saber se vale a pena ou não vale. Não cabe também para quem se aposentou pelas regras de cálculo trazida na reforma da emenda constitucional 103. Apenas cabe para quem se aposentou até 12 de novembro de 2019. Ou se havia direito adquirido, né? Que é aquela hipótese que você se aposentou
pós 12 de novembro, mas com as regras antigas, tá bom? Então tem que ver isso, a gente também tem vídeo aqui, e isso pode ser tema da live também, direito adquirido e aposentadorias que tem direito mesmo pós a emenda constitucional 103. Então vamos deixando um like aí que a gente tem a tendência aí a ter essa live explicativa com as dúvidas de vocês. Agora, se esses três requisitos, que são os três requisitos básicos e mais simples, estiverem satisfeitos, a ação foi ajuizada, fica a dúvida rotineira. Quando irei receber o meu benefício já aumentado? Quando a revisão da vida toda vai fazer diferença no meu bolso? E aí a gente deixa aqui, só para vocês tirarem uma foto, pausa o vídeo aí, que são as regras que a gente tem compiladas, se você tem direito ou não tem direito à revisão da vida toda. A gente já trouxe isso em vários vídeos, a gente já explicou esse quadro linha a linha, então se você tiver qualquer dúvida, você também pode ir nos próximos vídeos, mas aí tira um print. Mas a pergunta é, tenho tudo certinho para ter a revisão da vida toda, quando é que eu vou receber o dinheiro no meu bolso? Aí é aquilo, né? É uma estratégia processual, então você tem que estar alinhado com o seu advogado, você tem que estar aí mostrando ao seu advogado também esses vídeos e essa possibilidade dentro do seu processo, porque o que você tem que entender é a tutela de evidência, que está no Código de Processo Civil, onde seu processo continuará correndo, mas o INSS deverá implantar desde logo a correção da sua aposentadoria ou pensão por morte, ou seja, você vai ter aí uma decisão anterior, que não é a sentença, é uma decisão que a gente chama de decisão interlocutória, que tem caráter liminar, que poderá fazer com que o INSS seja obrigado a efetivar a sua revisão da vida toda antes mesmo do juiz se pronunciar em definitivo. E como é que isso acontece? Vou explicar para vocês aqui agora. Mas antes disso, vamos dar uma segurada, porque a gente está no final do ano, próximo ao recesso da Justiça, e os prazos processuais ficaram suspensos entre 20/12 e 20/1 de 2023. Os aposentados provavelmente só passarão a receber o benefício corrigido no ano que vem, mas é bom alinhar já a estratégia com seu advogado, tá bom? Então, vamos lá. Código de Processo Civil de 2015 trouxe em seu corpo a tutela de evidência, onde em seu artigo 311 prevê: a tutela de evidência será concedida independente da demonstração de perigo, de dano ou de risco a resultado útil do processo. Quando? Faço aqui já a primeira ressalva. A gente conhece muito na prática a tutela de urgência, que é aquela tutela que você tem um direito que aí está sendo... Se você não tiver o resultado de imediato, se você não efetivar o resultado de imediato, você vai ter perigo de perder, ou você vai ter aí uma dificuldade de estabelecer a realidade do processo na sentença. Se demorar demais, vai lhe atrapalhar. Não é esse o caso. A tutela de evidência é para aqueles casos que o direito está tão concreto, tão materializado, ele está tão claro, ele já foi tão discutido que não vale mais a pena você ficar só esperando a sentença. Você pode pedir isso de caráter antecipado. Antigamente isso aí funcionava com o nome como tutela antecipada, muita gente conhecia dessa maneira, mas a tutela de evidência aí ela tem esse caráter antecipador e você vai entender como e por que cabe para revisão da vida toda. Então, o inciso 1 traz a possibilidade da tutela de evidência ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, tá bom? Esse não é necessariamente o nosso caso, a gente tem que voltar nossas atenções ao inciso 2. O inciso 2 é o mais importante aqui para a revisão da vida toda. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Aqui é o pulo do gato, aqui é onde a gente se consagra, aqui é onde a gente consegue fazer com que a revisão da vida toda chegue logo, chegue rápido, que a gente consiga efetivar nosso direito e você, que já está em idade avançada, consiga usufruir de um direito que é seu e foi retirado de você durante todos esses anos, garantindo que o INSS corrija essa injustiça social. Então, aqui é o pulo do gato e eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro ponto, se você tiver todos os seus cálculos detalhados, como a gente já instruiu que você deve fazer, com todas as suas atenções aos cálculos, os salários que não estão no CNIS, você vai conseguir demonstrar que a revisão da vida toda, ela é sim favorável para você, aplicando todos os índices corretivos e utilizando do seu advogado para poder fazer isso de caráter documental. Fazendo isso com apoio do seu CNIS, com apoio dos seus olerites, se você tiver que complementar alguma informação do CNIS, com apoio das suas documentações de âmbito robusto. E o segundo ponto
é ter tese firmada em julgamento de casos repetitivos. A gente acabou de ter essa tese firmada em casos repetitivos. O julgamento que o STF fez no tema da revisão da vida toda é exatamente isso. É o julgamento, é a tese firmada em julgamento repetitivo. Então, quando a gente ganhou de 6-5, a gente estabeleceu essa segunda hipótese. Então, se você tem seu documento, você já tem a decisão que vai ser publicada em breve no Diário Oficial do Acórdão, você fecha a duplicidade, você fecha aí os dois critérios necessários para caracterizar a tutela de evidência e mais, você não precisa comprovar mais nada, você não precisa comprovar perigo de dano, você não precisa comprovar risco ao resultado útil do processo. A única coisa que você precisa fazer é ajeitar a sua documentação, demonstrar de fato que a revisão da vida toda ela se caracteriza para você e você pedir a decisão aí da tutela de evidência. Tem outras possibilidades aqui, que é se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito, que não é o caso. E tem aqui, a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então você combina o 2 com o 4 e aí, se você deixa assim tudo amarradinho, você não tem como permitir que o INSS traga algum tipo de empecilho ou dificuldade à obtenção do seu direito, porque você já amarrou tudo bonitinho, você já trouxe toda a documentação, você já fez todas as comprovações. Além do mais, fica caracterizado no parágrafo único que nas hipóteses constantes no inciso 2, que foi o que eu mostrei primeiro, e inciso 3, o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, ele pode decidir inclusive sem ouvir o réu, pode decidir em caráter de decisão interlocutória, ou seja, antes da sentença, muito mais rápido, de imediato, e sem ouvir o réu se você deixar tudo certinho, que liminarmente significa não ouvir o réu na defesa e não ter o contraditório do réu, porque você mostrou as provas de maneira tão robusta que não cabe nem discussão. Mas, mesmo que você utilize a tutela de evidência e seja ouvido o INSS não vai conseguir trazer muitas coisas que, tipo, inviabilize o seu direito se você trouxe tudo bonitinho e organizado. Então, portanto, em seu inciso 2, o CPC é claro em que a tutela será concedida em ações comprovadas apenas por documentos e houver teses firmadas em recurso repetitivo. Estes dois itens são consolidados na revisão da vida toda, onde o direito comprova apenas por meio documental, que são os documentos que eu acabei de falar com você, e em dezembro de 2022 já foi julgado o tema 1102, onde houve 6-5 e firmou a tese em recurso repetitivo. A concessão da tutela de evidência prescinde da existência de elementos que evidenciam o perigo do dano, caso da tutela de urgência, que foi o que eu acabei de falar no início, aqui do slide passado, ou ainda risco ao resultado útil, que seria o caso da cautelar, bastando apenas que o caso dos autos se enquadre em algumas das hipóteses, e a hipótese que mais se enquadra é a do inciso 2, e você pode pegar uma pontinha também no inciso 4 do 311 aí do CPC. Com isso, você fecha a necessidade de caracterizar aí os critérios para tutela de evidência e ainda permite, por conta do inciso 2, a decisão em caráter liminar. Portanto, o julgamento em repercussão geral confirmado pelo STF e a publicação da sua ementa no dia 5/12/2022 foi firmada a tese pela aplicação da regra permanente quando o aposentado ou pensionista foi prejudicado pela regra transitória com recálculo do seu benefício. Entendemos aqui que a revisão da vida toda poderá ter imediata concessão com a tutela de evidência, trazendo um imediato aumento à aposentadoria e as pensões aí dos aposentados e pensionistas pelo Brasil, evitando que se aguarde anos pela uma sentença e tendo a sentença somente como caráter imortalizador da decisão interlocutória que vai ser dada no início do processo ou que vai ser dado no meio do processo, nos casos em que os processos ficaram suspensos e agora vão voltar a correr, onde seu advogado já pode utilizar esse argumento que eu acabei de trazer da tutela de evidência e peticionar junto com o andamento do seu processo para que haja o julgamento da tutela de evidência. Então, isso aí tende a corrigir
uma injustiça social e trazer a concessão da justiça social, se tornando realidade no caso concreto, onde muitos aposentados poderão se alimentar melhor e comprar os seus remédios de maneira digna já a partir do ano de 2023. Então você que está aí do outro lado da tela, que gostou desse conteúdo, que curtiu essa dica, que a gente está trazendo aqui, essa dica processual, que pode viabilizar o seu direito na prática, tem que deixar o seu like, tem que compartilhar, tem que se inscrever no canal, porque esse aqui é um conteúdo de ouro que vai permitir com que a justiça social e a revisão da vida toda seja efetivada sem maiores percalços e de uma maneira muito mais rápida e célere. Você esteve no INSS Explicado, meu nome é Luan, e se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve, compartilha, comenta aí em que situação está a sua revisão da vida toda e, mais do que isso, conversa com seu advogado sobre essa possibilidade, porque ele pode, inclusive, devido ainda ao burburinho, não tá atento, é normal, e aí você pode dar esse toque para ele e ele perceber que isso é viável e você ajudar ele a compor essa documentação, porque eu falo sempre aqui, ninguém sabe mais do seu direito do que você, aposentado. E você tem que estar ligado nisso. Você, aposentado e pensionista, tem que estar ligado no seu direito. Você esteve no INSS Explicado, meu nome é Luan e eu agradeço a você pela audiência e espero você no próximo vídeo.